Agora vamos falar sobre a memória do computador. Muita gente, quando vai comprar um computador, sempre se preocupa com ela, mas não se preocupa em conhecê-la e saber qual é a importância. A memória, como a gente pode ver nessa imagem, é uma pecinha pequena, que você pode segurá-las aí nas suas mãos, mas muito importante, pois é ela que define a velocidade do seu computador. Isso porque ela é responsável por manter os programas funcionando. Quando eu disse que o processador processa tudo que você quer fazer, ele tem um auxiliar, um braço direito, que é responsável por segurar os processos já feitos por ele. Para a gente entender de uma outra forma, a gente pode dizer que a memória é usada pelo processador durante todo o funcionamento do computador, para armazenar programas e dados que estão em uso. Ela afeta diretamente na questão do desempenho. Isso quer dizer que um computador com pouca memória, obviamente, vai ser lento. E um computador com muita memória também não é sinal de que vai ser rápido. E deve existir um equilíbrio no computador. Mas é importante você entender algo. A memória é utilizada pelo processador. Então, toda vez que o processador abre algum aplicativo, abre um programa, ou abre um arquivo que você salvou, esse conteúdo que foi aberto, ele fica na memória RAM do computador. Isso quer dizer que se a sua memória for fraca, ela não vai conseguir segurar muita coisa. Ao mesmo tempo, se a sua memória for grande demais, o processador não vai conseguir fazer uma boa comunicação com ela. Então, o segredo aí é ter um equilíbrio. Mas como saber, Cláudio, quando ter equilíbrio? Uma boa dica é que você fique de olho nos modelos que geralmente são divulgados como padrão. O que eu quero dizer? Você chega na loja e tem um computador que tem uma configuração muito mais simples, muito inferior aos demais. É um computador que provavelmente vai te dar problema. Se você chega na loja e tem um computador, por exemplo, que está muito mais caro e você olha para ele, a configuração dele está muito superior aos demais, esse computador talvez seja um pouco exagerado para você. Agora, aqueles computadores que estão numa mesa média, no mesmo patamar, têm uma tendência, não quer dizer que é um padrão, tem uma tendência a ser um computador mais na nossa expectativa. Eu não posso te falar, por exemplo, qual que é o nível de configuração, porque cada pessoa utiliza o computador de uma forma diferente. Por exemplo, eu utilizo para criar diversos sistemas em computador, então eu utilizo programas que são muito pesados, eu exijo muito processador e memória na minha máquina. Agora tem usuário que, por exemplo, utiliza programas mais leves, às vezes só acessa a internet e coisas do tipo. Então cada usuário tem que ter uma combinação de memória e processador. A melhor forma de lidar com isso é falando com um técnico de informática de sua confiança. Conversando até mesmo com os seus instrutores, ele pode te dar muitas dicas sobre como configurar melhor a memória e o processador do seu computador. Agora, uma boa dica é sempre lembrar: nunca ter memória de menos para o processador e nunca ter memória excessiva para um processador fraco. A verdade é que hoje em dia a maioria dos processadores já tem uma qualidade suficiente para aceitar mais memória, um benefício para você. Então, é muito difícil você comprar um computador hoje em dia que a memória vai ser excesso para o processador. O mais provável é que você possa comprar um computador que tenha pouca memória. Então, o seu cuidado é muito maior com não comprar um computador com pouca memória do que comprar um computador com muita memória, pois a segunda opção é um tanto quanto difícil de acontecer. É importante que você entenda também que para o bom funcionamento do computador, a memória então é fundamental. Ela que vai definir a qualidade do desempenho, ela que vai definir a performance, a velocidade com que os programas serão abertos, a velocidade com que você conseguirá visualizar um arquivo. Tudo isso é definido pela memória. A memória afeta inclusive a velocidade com a qual você navega pela internet. Muita gente pensa que basta ter um plano de internet rápido e pronto, você vai navegar super rápido pela internet. Não. Seu computador também tem que ter uma configuração legal. Seu celular, se você navega pela internet pelo celular, também tem que ter uma boa memória, assim como um bom processador, pois senão eles não vão conseguir carregar os sites que você acessa. Então, como você pode ver, a memória é fundamental. Se de repente você tem um plano de internet na sua casa muito rápido, mas você sempre reclama que a internet é lenta, talvez não seja a internet, talvez seja o seu computador que esteja precisando de um upgrade, ou seja, uma atualização, uma melhora.